Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caros irmãos, nós estamos retomando o tempo comum, o segundo ciclo. Então é bom recordar que nós estamos no ano C, quando lemos o Evangelho de São Lucas. E a cena que nós lemos no 12º domingo comum narra um fato muito importante, a confissão de fé de Pedro lá em Cesareia de Filipe. Esse fato é tão importante que ele está presente nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, com coisas comuns e, é claro, e as particularidades próprias de cada evangelista. Quais as lições que nós tiramos dessa profissão de fé, desse fato? Pedro fala em Lucas, quando Jesus pergunta, e eles? O que ele, para eles? Quem eu sou? Pedro fala assim, o Cristo de Deus. Essa palavra na língua hebraica, Messias, Cristo, ungido, em grego, resume tudo aquilo que Jesus é, o que ele veio fazer. Ele é ungido do Pai. O próprio Lucas, no capítulo 4, ele narra aquela cena bonita de Jesus lá na sinagoga de Nazaré, quando ele lê o trechinho do livro do profeta Isaías. E ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Depois, Jesus, ele vai falar dessa profissão importante de Pedro, ele vai falar sobre algumas exigências para segui-lo. E eu vou ler para vocês essa frase tão importante, é o versículo 23 do capítulo 9 de São Lucas. Ele diz assim, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Olha, são as exigências para uma profissão de fé. E quem quer fazer esse caminho com Jesus? Vamos por parte. Jesus diz assim, se alguém me quer seguir. Ele está falando aqui que a resposta é livre. Ninguém é obrigado a ir à igreja, a professar a fé, a seguir Jesus. Jesus não obriga ninguém a seguir o caminho, mas é o caminho que nos leva à vida. Mas tem que ser uma resposta livre e consciente e pessoal. Depois ele fala, renuncia a si mesmo. Então aí vem as exigências, O discípulo deve se desfazer dos apegos, das afeições, às vezes dessa ambição pessoal que nós temos. Renunciar a si mesmo não é negar a nossa vida, mas por um bem maior nós vamos procurando uma liberdade diante das coisas, diante das pessoas, por esse bem maior, como estou falando, que é o próprio Jesus. E para isso é muito importante a nossa humildade. Renunciar a si mesmo nem sempre é fácil. Santa Teresa dizia que a humildade é o remédio para curar as feridas do nosso coração. Então nós percebemos assim que essa resposta, que essa profissão de fé em Jesus como Senhor, como Messias, exige essa conversão. Depois ele fala, tome a sua cruz cada dia. Tome a sua cruz. Nós sabemos que para os romanos a cruz era um instrumento de suplício. Quantos jovens que foram crucificados e martirizados na época de Cristo. Para os judeus a cruz era um escândalo, era uma vergonha, uma maldição. Para Jesus é uma consequência desse caminho de amor, de fidelidade ao Pai que ele fez. E para nós a cruz é sinal de redenção. Uma reflexão espiritual que nós podemos fazer. Jesus fala a cruz de cada dia. Que cruzes são essas que nós carregamos? Então eu vou lembrar para vocês a cruz de uma vida cotidiana, da monotonia de uma vida sem brilho, das diversas atividades, da profissão que eu exerço, da missão, da vocação, da espera. Às vezes a cruz da idade, da doença, de uma deficiência. Como que nós carregamos essas cruzes? Nós precisamos aprender com as coisas simples da vida, porque são elas que nos levam até Deus. O momento presente é o caminho mais seguro para vivermos a nossa santidade. Depois a cruz da vida em comunidade. Quem vive em comunidade, você também que vive em família, uma comunidade religiosa, a paróquia, o local do serviço, do trabalho, a escola, enfim, os nossos ambientes. Como é que nós nos relacionamos com as pessoas? Às vezes nós temos simpatias com alguns ou com outros não,
mas o relacionamento humano é muito importante e ele é lugar de revelações, também de conversão e de purificações. Irmãos, também tem que ser o lugar da paciência, né? Da tolerância, da caridade fraterna. Depois a cruz da vida espiritual. Raramente a nossa vida espiritual é como nós desejamos. Ela é feita de altos e baixos. Nós temos, às vezes, momentos de consolações, mas momentos de desolações, né? Que frutos a nossa vida espiritual está produzindo? Nós também crescemos com as nossas dificuldades, né? E uma coisa muito importante que eu vou dizer para vocês, olha, por mais quedas que nós tenhamos, enquanto mantivermos o combate, nós estaremos amando a Deus e com certeza Ele sempre nos ama. Jesus nos ensinou a suprimir a dor e o sofrimento sem revolta, com amor, né? É um despojamento total por causa da nossa salvação, do perdão dos nossos pecados, né? Olha só o que diz o profeta Zacarias, né? Mais ou menos esse pensamento. As perdas, o sofrimento podem provocar, às vezes, choro, mas são ocasiões também de purificação e de conversão. Ser cristão é isso, né? Paulo nos ensina que o batismo nos dá uma nova identidade. Nós colocamos uma roupa nova, né? Que é a própria roupa de Jesus Cristo. E com essa força de Cristo, em Cristo nós somos um, nós podemos prosseguir o nosso caminho de santidade. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.